Chegando mais gente. Deixa chegar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um minutinho para que a gente possa começar a dissertar. Nós vamos falar inspirado em que uma revista que nós tivemos lendo durante todo o dia. Não só ela, mas uma opção de livro que está empilhado aqui, que a gente consulta e tudo mais. Nós hoje vamos falar sobre o avivamento, sobre as características de um avivamento, sobre as formas de um avivamento e os motivos, de um avivamento. Por que Deus aviva a sua igreja? Quais os períodos e quais os momentos que houveram grandes avivamentos? Oi, Lau, tudo bem? Deus possa abençoar vocês. E então vamos começar. Abram lá a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra na casa daquele que a edificou. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas edifício mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, mas para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, o Filho sobre a ao qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança da glória até o fim. Também lá em Apocalipse 2,4, aqui o autor da carta de Hebreus fala de uma casa edificada. E lá em Apocalipse diz que, lá 2,4, diz que a igreja de Éfeso foi edificada, mas que em algum momento aquela igreja se desvencilhou do primeiro amor, esqueceu-se do primeiro amor, deixou o primeiro amor. Ela perdeu essa condição original de como Deus, ele edifica a sua casa. Quando Deus nos quando Deus nos reconstrói do mundo, ele edifica um edifício que somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o edifício que Deus construiu para si, para o seu louvor. E em dado momento, todos nós passamos por isso, mas em dado momento a gente deixa o primeiro amor, pega essa condição original ou essa reconstrução, e de repente alguma coisa acontece, uma frieza espiritual, alguma coisa acontece conosco que nós acabamos deixando essa condição original, esse avivamento, essa condição que Deus faz, aquele primeiro amor. Quem se lembra de quando teve um encontro real com Cristo, como isso nos movia, como isso fazia com que a gente queimava os nossos corações, e a gente queria no início da nossa carreira evangélica falar de Cristo a toda criatura, falar de Cristo para os nossos amigos. Eu lembro que eu peguei meus discos do mundo que eu tinha e joguei todos fora, e me desfiz desses discos. Eu lembro ainda de vinil, para quem é da minha época sabe do que eu estou falando. Então comecei a adquirir a Bíblia, também, novas literaturas cristãs. Comecei a ler vários livros e ler a Bíblia incessantemente,
escutava músicas, louvores. Então a gente buscava Deus, frequentava vigílias, muitas vezes fazíamos vigílias, cultos de oração, cultos de estudos bíblicos, e que no decorrer do tempo essas coisas foram ficando para trás. Essas coisas foram de alguma maneira se esvaindo das nossas mãos. Mas por que isso acontece? Por que essas coisas ocorrem? Né? Porque nós deixamos que essas coisas, como a exemplo da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2,4, por que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor? Podemos considerar que o mundo em que nós vivemos está passando uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise ética. E isso tudo esbarra também respinga na igreja. Vivemos hoje na igreja uma crise moral, uma crise espiritual e uma crise ética. Da mesma maneira que sofre o mundo. As desconstruções que acontecem no mundo hoje, as desconstruções do que tange a moral do ser humano, né? Por exemplo, vou citar um aqui: meu corpo, minhas regras. Isso não é verdade. Meu corpo, minhas regras não existe. Isso aí é uma mentira, como muitas outras mentiras. Nós vemos entre os jovens isso muito aflorado. Primeiro, que o nosso corpo não é nosso. Se assim o fosse, quando nós morrêssemos, nós poderíamos tomar ele de volta. Por que o homem não consegue morrer e deixar de morrer? Porque o corpo não lhe pertence. Aliás, não só o corpo, mas também o espírito. O espírito foi dado por Deus, e esse espírito é tomado dele de novo, e por ele de novo. Não para se colocar em um outro corpo, tá? Mas para se dar um destino adequado para aqueles que são fiéis e para aqueles que não obedeceram, ou seja, são impenitentes, são aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor. E para esses, infelizmente, o fim não é o mesmo daqueles que reconheceram a Jesus como seu Salvador. Quem reconheceu a Jesus como Salvador se opõe na direita. E ali ele são as ovelhas. E os bodes são colocados à esquerda. E ali são, infelizmente, todos aqueles que renegaram a oferta divina e tiveram seus corações endurecidos por Deus por conta disso. O avivamento pode ser definido como um mover gracioso do Espírito Santo de Deus sobre indivíduos, comunidades e até cidades inteiras. O avivamento é uma condição em que o homem volta a experimentar aquele primeiro amor. E nós podemos ver que essa é uma condição que não vem do homem. Isso é uma condição que vem do Espírito Santo. Isso é uma condição que começa, como sempre, né? Começa da parte de Deus. Semana passada nós falamos nessa condição, né? Naquela condição que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de alguém. Muito antes da pessoa se converter, o Espírito Santo já vai tratando o coração dela, fazendo o quê? Ela reconhecer o seu pecado. E ele vai entristecendo, existe uma tristeza especial do Espírito Santo. Existe uma tristeza em que essa tristeza é boa. Quando a tristeza é dada pelo Espírito Santo, é uma tristeza que produz alguma coisa. Como sempre, Deus, de tudo que vem de Deus, é produtivo. Até a tristeza. A tristeza conduz
a uma situação especial, que é a situação de arrependimento, quando o homem reconhece que na sua tristeza tem um fundamento, ela não é uma tristeza por si mesma, ela leva um caminho. E esse é o desculpa, esse, da mesma maneira, é o avivamento. O avivamento, ele começa da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, e também com um propósito. Podemos observar que o avivamento é esta condição, eu vejo, e eu posso citar como exemplo os 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos, eles estavam desapontados, eles estavam desanimados, eles estavam prontos a voltar às suas vidas cotidianas. Aqueles discípulos, eles estavam totalmente desesperançosos. Aqueles discípulos, eles estavam voltando aos seus afazeres, indo de encontro à vontade de Deus, porque estavam indo por um caminho contrário que Deus gostaria que eles fossem. Então, Jesus os reencontrou, mas eles não conheceram que era Jesus. Assim, o avivamento. O avivamento é quando a gente não sabe. Boa noite, Cátia Evaristo. Não sabe como Jesus, daquela maneira, ele se manifestou, né, aos discípulos de uma maneira oculta. Assim também me parece que é o avivamento. Porque o avivamento, ele vem quando você menos espera. Ele vem quando você derrama, quando você está, às vezes, derramando o seu coração diante de Deus. Veja conforme aconteceu com esses 2 servos. Eles estavam conversando, Jesus estava conversando com eles no caminho. E eles não perceberam que era Jesus. Mas existia uma semente ali. Porque eles, um disse para o outro: mas por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava essas palavras? Não ardia, o nosso peito não ardia, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco aquelas palavras? Então, quando o avivamento, na verdade, é quando você reencontra o seu Salvador, é quando você reencontra Jesus, o seu Criador. E ele começa a operar, o Espírito Santo começa a operar em você sinais e maravilhas. E uma característica, o avivamento é um operar incomum de Deus na vida dos que constituem seu povo, levantando-os a uma vida espiritual mais profunda e o retorno da observação dos seus preceitos com temor, santidade de vida. O que esse texto quer dizer? Ele quer dizer que quando o Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo é fazer você retornar a observação, a observância dos preceitos e voltar à comunhão com o Senhor, e não o contrário. É verdade que muitas vezes, né, na história de Israel, da igreja, é bem verdade que muitas pessoas elas tentaram, de alguma maneira, oi Aline, tudo bem? Deus abençoe. Tentaram, de alguma maneira, buscar a Deus, às vezes até tateando. E Deus até leva isso também em consideração. Mas a verdade é que a busca ao Senhor é o reflexo da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Depois você pode ver lá na sua Bíblia, se você quiser anotar, temos vários exemplos de avivamento, tanto no Velho como no Novo Testamento, tá?
Tem o 1 Samuel, nos dias de Samuel, né? 1 Samuel 7, 1, 17, Salomão, 2 Crônicas 7, 1, 10, nos dias de Asa, 2 Crônicas 15, 1, 8, nos dias de Josafá, 2 Crônicas 17, 1 a 12, nos dias do profeta Elias, e por aí vai. 1 Reis 18, 20 e 39. Os homens, eles são movidos a buscar a Deus e entrar em restauração de aliança com Ele. Deus operou sobre o povo, atraído para si o seu coração. Todas as vezes que o povo se afastou de Deus, ele começou a fazer tudo que era coisa errada. Começou a idolatrar, apostatar, idolatrar, fazer as coisas que Deus não se agradava, consultar, né? Quantas vezes o próprio Saul consultou aquela necromante, aquela mulher que consultava os espíritos. Mulher essa que foi perseguida pelo próprio Saul, e posteriormente ele a procurou, porque estava... e geralmente é assim, a sociedade, nos tempos de avivamento, uma característica básica nestes dias é que a sociedade ela está passando por um período de extrema decadência. E aí, nesses períodos, isso na história, tanto nessa história, nessas passagens que nós citamos, mas também em outros períodos da história, o avivamento seguiu-se seguiu, né, movimentos de extrema decadência espiritual. Existe um livro em meu lugar, o que Jesus faria. É um livro que eu li há algum tempo atrás. Eu não sei sinceramente onde está esse livro, eu gostaria de achar, mas hoje eu procurei bastante, não encontrei. Esse livro conta uma história de uma cidade, eu até citei na semana passada, uma história de uma cidade que estava mergulhada na prostituição, mergulhada no vício. E as pessoas de uma determinada igreja fizeram um pacto de que em um período de um ano, essas pessoas estariam perguntando para si mesmas, ao tomar alguma decisão na sua vida cotidiana, em meu lugar, o que Jesus faria? Então elas começaram a perguntar a si mesmas o que Jesus faria em seu lugar. E elas começaram a tomar atitudes éticas, atitudes morais, atitudes que, no ponto de vista delas, Jesus faria se estivesse no seu lugar. Então, aquela cidade, houve um mover do Espírito Santo naquela cidade tão grande, tão intenso, que os prostíbulos fecharam. Que toda aquela cidade sofreu uma influência do Espírito Santo grandiosa. Mas isso tudo começou por causa de uma igrejinha. E aquela igrejinha foi aumentando, foi tomando um tamanho muito grande, porque as pessoas começavam a querer ir para a igreja. E o principal evento daquela cidade, naquele período da história, foi procurar aquela igreja. Era ir às igrejas, era frequentar aos cultos. E muito diferente dos nossos dias de hoje, por exemplo.
onde as pessoas têm a oportunidade de frequentar os cultos, têm a oportunidade de ir à igreja, têm a oportunidade de louvar a Deus, têm a oportunidade de tomar atitudes éticas durante o seu dia a dia, mas não o fazem. E hoje nós estamos vivendo um período de grande decadência e declínio moral e espiritual, tanto no mundo quanto na igreja. Nós podemos ver hoje em dia igrejas que se dizem igrejas, mas que relativizam a palavra de Deus, flexibilizam a palavra de Deus. E essa flexibilização e essa relativização, nós temos que combater como igreja do Senhor, mostrando ao mundo que as verdades, ou a verdade pregada nas verdadeiras igrejas, naquelas históricas, aquelas que conservam a palavra de Deus, são verdadeiras e imutáveis. Que tudo que é relativo e que se é pregado em algumas igrejas conflita diretamente com a verdade do Evangelho. E essas verdades são inegociáveis. Não podemos negociar as verdades estabelecidas na palavra do Senhor. Então, algumas características, como eu já falei, são características de períodos de avivamento. Os homens, desde os reis, sacerdotes ao povo, foram movidos a buscar a Deus e entrar em restauração e aliança com Ele. Deus irrompeu sobre o povo, atraindo para si o seu coração. Então, essa é a primeira característica de um povo que provou o avivamento, ouviu ao chamado e à convocação de Deus. Ela ouviu, que ela percebeu que existia da parte de Deus um chamado para elas. Segunda característica, mudanças radicais na sua vida, cultura e a cultura do povo foram mudanças radicais na vida cultica do povo foram operadas. Existe uma nova cultura hoje no mundo. Uma cultura que vai de encontro às verdades divinas. Vai de encontro à palavra de Deus. Aliás, eles não creem e não respeitam a palavra de Deus. A cultura que está se formando, essa nova geração, vem odiando a palavra de Deus, questionando a palavra de Deus, manipulando a palavra. E essas culturas, na história, quando isso aflorava, Deus dava um avivamento à sua igreja. E essa igreja, ela combatia essas mentiras. Ela denunciava essas mentiras. E a terceira evidência é a evidência da conversão em massa, com uma pública confissão e renúncia do passado pagão e idólatra. Existia antigamente, e essa prática, e inclusive devo falar isso amanhã, existia antigamente uma prática que hoje não vemos mais no nosso meio. Quando alguém cria no Senhor Jesus como Salvador, ele fazia uma confissão, ele renegava toda aquela vida passada, toda aquele vida pagã e idólatra que essa pessoa foi no passado. Ele publicamente renegava isso.
hoje em dia, fazemos algumas perguntinhas, mas esquecemos de doutriná-las nessas questões. Porque quando a pessoa não quebra o vínculo com o passado, esse vínculo continua. E às vezes as pessoas elas continuam de alguma maneira amarradas a essas coisas. Sabemos que Jesus Cristo tem o poder, todo o poder nos céus e na terra, para quebrar qualquer tipo de maldição. Mas muitas vezes, por exemplo, o reverendo Calley, ele, ao crer em Jesus, ele declarou publicamente que renegava o ateísmo. Então ele, em público, falou: eu renego, eu a partir de hoje não sou mais ateu. Eu a partir de hoje quebro todo o vínculo com aquela realidade que eu vivi. Hoje eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Lembra dos credos? Os credos são realmente essenciais para que nós possamos quebrar os vínculos do passado. Antes eu não acreditava em Deus, eu renegava a palavra de Deus, mas agora eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo. Também creio no Espírito Santo, também creio na igreja, creio que o Senhor Jesus morreu, padeceu por Pôncio Pilatos, creio que ele vai voltar e buscar a sua igreja. E hoje nós relativizamos e parece que isso nos tem afastado do Senhor. Aí percebam o seguinte: a erupção do avivamento se dava no contexto do caos socioespiritual, nos tempos de frieza espiritual. Hoje vivemos um momento singular na história. Um momento em que o esfriamento é uma realidade. O esfriamento do amor é uma realidade profética. O que Jesus proferiu em Mateus 24, hoje está acontecendo. Hoje acontece o que Jesus falou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Bom, vejamos. Aumento da iniquidade, da maldade do ser humano é um fato. Consequentemente e inversamente proporcional é o esfriamento. Aumenta-se a iniquidade, diminui a espiritualidade. E isso é uma realidade. Isso é inversamente proporcional sempre. Quando aumenta o pecado, diminui a presença de Deus. Não que Deus não esteja presente. Ele está presente. Até o Espírito Santo está presente. E a pessoa do Espírito Santo é Deus, atuando nas pessoas do mundo, atuando na nossa vida. Mas é verdade também que esse avivamento, como eu já falei anteriormente, ele acontece, ele surge quando as coisas estão mal. Mas observe um detalhe. Estamos vivendo um momento profético, onde as profecias de Mateus capítulo 24, de Marcos 13, as profecias do Apocalipse estão se cumprindo hoje. Vemos vários sinais. Vemos que a figueira está florescendo.
Jesus falou que quando víssemos algumas coisas no mundo acontecendo, nós saberíamos que estava próximo os tempos do fim. E nós temos visto, por exemplo, essa profecia se cumprindo. Estamos vendo essa profecia de Mateus 24 se cumprindo. Jesus dizendo o que ele disse se cumprindo hoje, na verdade. Veja bem, o mundo está em caos, gente. E não é um caos diferente dos outros que sempre tiveram por aí. Veja por quê. Ao mesmo tempo que nós sofremos uma pandemia, existem situações que nos levam a crer que Jesus está voltando. Por exemplo, os acordos de paz que estão sendo costurados no Oriente Médio. Vejam vocês, judeus e árabes se dando bem. Judeus e árabes fazendo a paz, uma falsa paz que está prestes a ocorrer. Uma falsa paz que está prestes a surgir com alguém. Alguém que irá dominar durante 3 anos e meio. De uma paz aparente, e depois 3 anos e meio de uma situação muito terrível. Uma grande tribulação. Veja que nestes momentos de extremo pecado, de extrema de subida de iniquidade, vai haver um remanescente. Isso está em Apocalipse, aqueles que passarão pela grande tribulação. E para a gente passar pela grande tribulação, é necessário, irmãos, que haja um avivamento. Ou você acha que nós, para os pós-tribulacionistas, que nós, como este povo remanescente, vai passar essa situação toda de perseguição, de morte, de prisão, de fome, não sei o quê, sem ter o revestimento do Espírito Santo? Como nós viveremos esses últimos dias, irmãos, se não tivermos um avivamento, se não tivermos avivados, se não tivermos cheios do Espírito Santo? Quando é que a gente na carne vai sofrer e a nossa carne vai passar por tudo isso? É impossível para o homem ter esse tipo de desprendimento naturalmente. Tem que haver um revestimento do Espírito Santo. Então, a realidade de hoje é que nós vamos passar por esse mover do Espírito, talvez o último de muitas eras, de vários avivamentos. Talvez esse seja o derradeiro, aquele que o Senhor vai derramar do seu Santo Espírito sobre essa igreja dos últimos dias, ou alguns, esses poucos que Jesus fala. Veja bem, ele fala assim, de quase todos, mas não são de todos. Vai sobrar uma galera aí. E a gente não sabe de quantos. Se você for ver a população mundial, quase todos, pode ser milhares de pessoas. Pode ser até milhões de pessoas. Existem bilhões de pessoas no mundo. Então, existe esse remanescente. Esse remanescente ele vai amar.
vai continuar firme na sua fé, vai amar ao seu Senhor até o fim. E esse pessoal, ele tem que receber um revestimento especial do Espírito Santo. Seu coração tem que aquecer, a sua mente tem que estar sã em Cristo Jesus, para que possa suportar todas as agruras que virão sobre os filhos, sobre aqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo tem que habitar no coração dessa pessoa quando ela disser não à marca da besta. Quando ela disser não aos chips da vida e às coisas que querem introduzir ou tatuar em nós. Pensem nisso, tem que haver um revestimento do Espírito Santo. Tem que haver um renovo, tem que haver um avivamento. E essa realidade é uma realidade que vai acontecer conosco. E o Senhor tem nos chamado, tem te chamado, tem me chamado, para quê? Para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Para que a igreja se arrependa. Jesus fala, eis que bato a porta. Me parece que essa última igreja é a igreja do Cristo do lado de fora, batendo na porta para entrar. Uma igreja rica, uma igreja que está cheia de dinheiro, uma igreja que está cheia de bens, mas inversamente proporcional aos seus bens, lhe é negado o poder. E é uma igreja que faz pouco, é uma igreja que não faz muito, que não impressiona ninguém. Uma igreja que está sem poder. Está sem poder porque lhe é negado o poder. Porque, como nos dias de Isaías, a igreja comunga com o pecado e com o mundo. A igreja, ela prova do sangue de Cristo e também dos prazeres do mundo. E a nós não nos é dada essa premissa, porque Cristo vive em nós. Já estamos crucificados. O batismo, isso é morte. Você foi batizado, você está morto. E você ressurgiu com Cristo. Portanto, já não é mais Cristo que vive em nós. Não é mais Cristo que vive em você. Não é mais você que vive em você, mas Cristo vive em você. E aquela vida que você vivia já não tem mais sentido. Não vivemos mais na carne, mas vivemos pela fé no Filho de Deus. Então, o avivamento é um convite de Deus. E esse convite é hoje para a sua igreja. Este convite é agora para a sua igreja. O Senhor quer nos chamar. O Senhor está nos chamando para provarmos esse avivamento derradeiro. E por isso, com muita felicidade, ontem eu tive a oportunidade de me reunir com os levitas. Houve uma reunião dos levitas e lá nós falamos, nós cantamos, nós estivemos ali unidos com o mesmo propósito. E foi bonita aquela reunião ministrada pelo Paulo. Nós podemos dizer que sem Cristo a gente não consegue viver. Não vale a pena existir. Nós cantamos esse louvor, não vale a pena existir. Sem o Senhor não vale a pena. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão. Nós ali reconhecemos que precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos do perdão de Jesus. Como a corça anseia por água, eu tenho sede de Deus. E nós podemos ali cantar. Muitos se emocionaram. E vamos buscar ao Senhor. E nós
estamos com um firme propósito de buscar ao Senhor, de voltar à consagração dos levitas. Eu estou falando aqui, eu não sei se eu podia falar, mas estou falando. E o Senhor convida você, convida a mim, para que a gente retorne aos velhos costumes, retorne a orar, para que a gente retorne a jejuar, para que a gente retorne a fazer vigílias, e a gente volte a fazer barulho, para que a gente volte a nos reunir com um propósito único. E esse propósito único não é relativo a nós, não é para buscar nada que nos favoreça, muito pelo contrário, é para doar as nossas vidas em favor daquele que vive e reina para todo sempre, em prol do Evangelho e do seu reino. É para isso que o Senhor tem nos chamado, está nos chamando. Há um avivamento real, a vida, um aquecer dos nossos corações e mentes. É um culto da razão, um culto racional. É um culto não cheio de coisas tipo línguas estranhas e rodopia. Isso não é avivamento, irmãos. Isso é até uma manifestação carnal. Muitas vezes a pessoa nem fala em línguas. Muitas vezes a pessoa força uma barra para poder ter um cargo na igreja. Isso não é avivamento. Avivamento é mudança de paradigma, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de atitude no seu dia a dia. Em meu lugar, o que Jesus faria? É uma pergunta que nós temos que fazer. Os grandes avivamentos não começam com muitas pessoas. Pode começar com 5 visualizantes. Com 5 pessoas. Estamos marcando aqui, 5. E o Senhor não precisa nem de 5. O Senhor precisa de 2. Talvez de 1. Mas 5 é um bom número para se avivar. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós, nesses momentos de decadência da humanidade. O Senhor vai levantar um povo. Sabe aquele quase todos de Jesus, Mateus 24? O amor de quase todo, quase. Você e eu podemos ser a exceção. Você e eu podemos ser o templo que Deus construiu, que está lá em Hebreus, no capítulo 3, do 1 ao 6, a casa que Deus habita. E Deus não habita em lugar sujo. Primeiro Ele limpa. A mudança é de dentro para fora. Contribuição da nossa irmã Aline, a mudança é de dentro para fora. O Senhor quer nos mudar. O Senhor nos chama nesses últimos dias para fazermos a diferença. O Senhor quer que voltemos a curar os doentes, dar vista aos cegos, nem que sejam os cegos deste mundo que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, não conseguem enxergar que estão indo ladeira abaixo para o inferno. Nós precisamos realmente retornar à santidade, à mudança de atitude, a começar em mim, porque eu sei e eu confesso os meus pecados ao Senhor. Eu sei onde eu preciso mudar. Eu sou humano igual qualquer um, não sou diferente de ninguém. Portanto, também pecador. Mas por isso eu não eximo a minha responsabilidade. Convido os irmãos que
Não deixem de confessar os seus pecados e de quebrar as correntes, quebrar todo o vínculo que a gente tem com o passado. O passado já passou. As obras velhas já passaram. A gente tem que seguir para o alvo. E nesses dias o Senhor tem nos chamado a uma nova realidade, um avivamento que é essencial para que a gente consiga ficar firme nos dias de luta, nos dias em que a gente vai ter que escolher entre nossa aposentadoria, o nosso pagamento, ou receber uma marca. Ou a gente põe a marca e recebe o pagamento, ou fica sem dinheiro, ou fica sem as coisas básicas para a gente viver. Vai chegar esse dia, gente, e não está longe de chegar. E nós precisamos estar firmes com o Senhor, porque o reino de Deus não é feito de comidas e bebidas, mas de vidas transformadas e em comunhão. Nós precisamos restaurar a comunhão na igreja. Nós precisamos perdoar de verdade. Eu preciso perdoar de verdade. Para que o Espírito Santo possa fazer uma obra na gente, a gente precisa perdoar de verdade. Ah, mas me magoou muito. A gente também ofendeu a Deus muito. E Ele nos perdoou. E só nós devíamos muito mais a Deus, né? Porque nós vamos cobrar os centavos que os outros estão nos devendo. Nós devíamos milhões a Deus. E nós não queremos perdoar a dívida de alguém que nos deve alguns centavos. É necessário que nós amemos, sim, mesmo que isso soe estranho até aos nossos ouvidos. Porque é estranho para nós. Hoje falar de amor parece uma coisa piegas demais. Parece até um cafona. Mas o amor não tem que ser cafona. Você pode ser uma exceção. Ame. Mesmo que não seja moda. Mesmo que não esteja na moda amar. Mesmo que devolver com a mesma moeda seja o padrão atual. Mesmo que sofrer a ofensa e responder com a mesma medida seja uma prática comum hoje em dia. Deus disse que o amor de muitos iria esfriar, mas não de todos. Que você e eu sejamos uma exceção nos dias de tanta iniquidade, de tanto pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a gente possa pensar nisso. E mais do que pensar, agir. Porque os dias se vão e as profecias estão se cumprindo. E nós temos uma grande oportunidade. Nós temos nas mãos a oportunidade de viver uma realidade parecida com os que os apóstolos viveram. Eles viram o Senhor. Nós vamos ver também. Eles andaram com o Senhor. Nós vamos andar também. Eles tocaram no Senhor. Nós vamos tocar também. E eles ouviram o Senhor, a voz dele. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que nesses dias tão difíceis possamos obedecer a sua voz, custe o que custar. Vai custar nosso salário? Amém. O Senhor é o nosso sustento. Vai custar o nosso conforto? O Senhor que nos conforte. Vai custar o nosso carro? O Senhor é nosso guia.
sede firmes até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este é o chamado do Senhor para os remanescentes que serão avivados, para as pessoas que terão, na verdade, a sensação de que trocaram apenas coisas transitórias por uma vida eterna. Eu acho que 1 segundo no céu vai compensar. Preste atenção nisso. 1 segundo no céu vai compensar todas as provações que passamos aqui na terra. 1 segundo no inferno vai ser terrível, e eu tenho certeza que as pessoas que forem para lá certamente gostariam de voltar como mendigos aqui na terra. Certamente ele gostaria de pegar a vaga de qualquer mendigo, de qualquer andrajoso, de qualquer pessoa totalmente sem dinheiro, e a ter a oportunidade de voltar. E o céu, 1 segundo no céu, vai compensar todas as agruras, todas as coisas que nós passamos de ruim ou de provações aqui na terra. O salmista diz: mais um pouco de tempo, e não mais existirá o ímpio. Procurarás no seu lugar, e não mais os acharás. Os mansos herdarão a terra, e se deleitarão em abundância de paz. Que essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus avive o nosso entendimento, avive o nosso coração, faça aquecermos nesses dias difíceis. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos o nome na beleza da tua santidade. Senhor, aviva-nos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa o pecado da tua igreja em buscar no mundo os prazeres e as satisfações. Senhor, perdoa o pecado de querermos coisas transitórias ao invés de juntarmos tesouros na terra, ao invés de buscarmos os tesouros do céu. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes o Deus da tua igreja é Mamon, não é o Senhor Jesus. Senhor, quebra os vínculos, quebra qualquer tipo de vínculo que possamos ter com o nosso passado. Quebra, Senhor, as cadeias que nos prendem às coisas passadas. Qualquer uma que seja. Perdoa qualquer pecado, seja ele, Senhor, qualquer um. E aviva a tua igreja. Aviva esse, Senhor, dando amor. Mesmo que soframos por amar. Senhor, mesmo que estejamos solitários amando, mas que nós possamos amar. Esse é o dom perfeito. Esse é o caminho mais excelente que o Senhor ensinou através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, Senhor. Um caminho mais excelente. Acho que eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, aquele que caiu aqui a transmissão, não sei se apareceu aí. Então Deus possa abençoar a sua vida, boa semana e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.